boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso FilaCast especial Dia das Mães. Eu sou a Aline Vieira, casada com o pastor Fabiano. Sou mãe da Manu e do Azaf, que são milagres do Senhor, porque eu era estéril e hoje sou alegre mãe de filhos, porque o Senhor me curou. E hoje nós queremos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre maternidade à luz da palavra, maternidade real, mulheres reais, vivendo a vida de forma real e sustentadas pela graça do Senhor. Eu gostaria de apresentar então, Poliana, se apresente. Me chamo Poliana, tenho 4 filhos, a Ana Clara, Sofia, o Gustavo e a Maria Graziela. E a Renata também, se apresente, Renata. Boa noite, eu sou a Renata, sou mãe de 2 filhos, tenho o Vinícius de 12 anos, a Lívia de 8 anos e sou casada com o Tiago há 13 anos. Benção. Então assim, mulheres reais da nossa igreja, e eu gostaria de iniciar essa conversa falando um pouquinho como foi a primeira vivência da maternidade, né? Como eu falei, eu era estéril, eu orei durante... Quando eu era menina, eu já sabia que eu queria ser mãe, né? E quando eu casei e me descobri com essa dificuldade para engravidar, eu orei por 3 anos e tentei por 3 anos. E eu lembro que a cada mês, né, quando chegava aquele período do mês, eu chorava muito porque não estava grávida, até que veio a cura. E assim, foi uma criança muito desejada. Eu sei que não são todas as maternidades que acontecem da mesma forma, né? No meu caso, foi um sonho mesmo. Então, foi muito planejado, muito desejada a minha primeira filha, né? Já sabia que era menina, porque o Senhor prometeu uma menina e um menino. Só que foram gestações complicadas também. Então, a minha primeira gestação foi muito difícil. Eu tive um começo de aborto, então tive que parar o trabalho, tive que parar a faculdade. Então, assim, uma questão também do nosso ajuste financeiro da família. Eu passei muito estresse nessa primeira gestação. E quando eu tive a Manu também foi algo... eu sofri a violência obstétrica, não sei se vocês sofreram também, que é algo que ainda é um tabu, né? Não é todo mundo que aceita falar sobre isso. Eu sofri, tenho relatos disso. E quase que eu morri, quase que a minha filha morreu. Então, assim, por conta de todo esse estresse, a minha primeira gestação, a minha primeira maternidade, né, a minha primeira vivência foi bem difícil. E eu acredito que todo esse estresse que eu passei culminou numa depressão pós-parto também. Só que nesse período da depressão pós-parto, eu orei muito, sabe? Não tinha muita acesso a médico, terapia, então foi o Senhor mesmo que agiu por meio da graça, usando meu marido e pessoas ao nosso redor. E eu não deixei de cuidar da minha filha em nenhum momento, né? Porque tem depressão pós-parto que não consegue cuidar do filho, né? E eu cuidei da Manu. Eu tô fazendo um resumão aqui porque daria um podcast só disso. Mas como o nosso intuito é falarmos de forma introdutória para a gente entender e conversar e discutir um pouquinho, porque foi muito difícil a minha primeira maternidade por conta desse estresse, né? E essa depressão pós-parto durou ali 6 meses, assim, mas eu pedi forças para o Senhor para eu não abandonar a minha filha. Em nenhum momento tem gente que não quer dar banho no filho. Não, eu consegui e amei a Manu, muito, né? E na segunda gestação, qual era o meu medo? A depressão. E eu li que quem teve depressão na primeira gestação, na segunda ela fica muito mais forte. E aí foi outra batalha, eu pedia para o Senhor, não, Senhor, eu não quero. E na palavra o Senhor me respondeu que eu não teria, né? E eu me apeguei a isso, sabe? Mas também foi uma gravidez, apesar de tranquila, eu tive um começo de aborto também, sangramento e tal. E tive que fazer repouso nas duas. E eu ficava perguntando assim, como que eu amo tanto a Manu, como que eu vou ter outro filho? Você teve 4, né, Poli? E eu aprendi que amor se multiplica. Sim. Eu achava assim, como que eu vou amar 2 filhos? Não sei se vocês tiveram esse pensamento também, né? Que era um amor tão grande pela Manu, eu falava, como que eu vou amar 2? Como? Isso é possível? E eu não me esqueço de quando nasceu o Azaf. É um amor que multiplica de um jeito que você fala, é assim então, né? E foi uma gravidez e um pós-parto muito mais tranquilo, eu não tive depressão. Mas aí vem os desafios, né? Os desafios da maternidade, aquele ser humano ali tão pequenininho que se você não amamentar, morre, se você não cuidar, não der o de comer, né? E é uma vida que está
sob a sua responsabilidade. Então, é muita coisa na cabeça da mãe. E depois que nasce, os hormônios que voltam, gente, ninguém sabe o que é ser mãe, só a mãe, né? Só a mãe que sabe. E uma vez eu ouvi que o amor de mãe, apesar de muito distante, é o mais próximo do amor de Deus, no sentido desse amor doador. E é muito distante do amor de Deus. Mas eu entendi, quando eu fui mãe, eu entendi isso, né? E como foi pra você, Poli, viver essa maternidade, assim, a primeira e as sequentes, como foi? Pra mim já foi um pouquinho diferente, né? Eu fui mãe muito nova, fui mãe com 13 anos. Bem nova, né? Bem novinha, não tive complicação, eu tive uma cesárea, foi cesárea, mas eu tive complicação depois, né? Porque eu era criança, né? Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Tive muita ajuda da minha mãe, Ai, ela que me ajuda bom. bastante, cuidou praticamente da minha filha. E as outras gestações foram difíceis porque foram complicadas. Então, o Gustavo nasceu de 7 meses, a Sofia nasceu de 8 meses e a Ana Clara nasceu de 6 meses. Só a primeira que foi de 9? Só a primeira foi de 9 e foi cesárea. Os outros foram todos espontâneos, todos Olha só. espontâneos. Então, foi difícil por essa questão. Eu sempre tive uma gestação muito, muito complicada. Sempre desde o começo até a hora que eles quiseram vir, né? Mas Então as últimas 3 foram todos partos normais? todos partos normais e prematuros. Eu acho que não existe parto normal, não. É tudo parto anormal. A minha primeira foi parto normal e foi muito difícil. A cesárea foi bonitinha. Pra mim eu já achei a parto Tá, normal são vivências, né? mais tranquilo. A cesárea eu sofri. Não sei se é porque também eu era novinha, né? Então eu sofri bastante na cesárea. No pós-operatório? No pós. Eu Entendi. tive até uma abertura dos pontos, tive que pôr dreno. entendi. Eu era muito novinha, né? Então pra mim a dor era maior ainda, né? Sim. E depois, assim, pra mim foi um pouco mais tranquilo. Só não foi tranquilo porque eles nasceram prematuros, então É uma angústia, a consequência deles ficarem no hospital, né? Teve, né? Então o Gustavo, ele passou 45 dias né? internado. Nossa, Deus. Então ele ficava lá e eu ia pra casa. Ai, é uma Né? dor, Aí né? todo dia ficava isso, né? A Sofia, ela veio de 8 meses, mas só que ela saiu depois de uma semana, a gente já saiu já. Mas Agora, é angustiante também. agora a Ana ficou 3 meses. Nossa. 3 meses. Que ela nasceu com 29 semanas. 28 para 29 Olha, semanas. a gente não faz ideia, né? Ela nasceu muito. Assim, eu falo que a Ana Clara é um milagre. Ela é um milagre mesmo. Glória a Ela Deus. nasceu com 1,70 kg. Que dica! Ela nasceu com 1,70 kg e ela nasceu com 32 centímetros. Não, 29 centímetros. Ela nasceu muito pequenininha. E ela foi desenganada várias vezes. Os exames dela, os leucócitos lá, eram Olha muito só. alterados, assim. E é um milagre mesmo, porque se você assistir os nossos cultos, a Ana faz parte do louvor. Sim. Tô lá louvando a Deus, linda. E aí, sempre que eu ia lá, era uma novidade. Porque aumentou, os exames dela ficava muito alterada, aí tinha que trocar antibiótico e era muito, muito forte. E o médico falava, mãe, não tem mais o que fazer, E ela gente. pequenininha. É só esperar. E ela não tinha, era só a pelinha ali só, era muito pequenininha. E então o dela foi mais sofrido, né? E eu tinha eles, né? E nessa fase, você também já contava com Deus ali, do seu jeito, e já orava, já... Sim. Não que nem hoje, né? Aham. Mas eu tinha, assim, Deus, assim, no meu coração, né? E eu acreditava que tudo ia dar certo. Pra mim, tudo ia dar certo. Ah, que bom. Tudo ia dar certo. Eu levava um dia após o outro mesmo, assim. Basta cada dia o seu Sim, mal, né? tinha os meus dias, assim, de desespero, assim. Eu sou humana, né? Então... Só que deu certo, né? Ela saiu com 2 quilos do Ai, que hospital. dobrou. Ela saiu, tipo, um recém-nascido com 3 meses. Isso, Ela saiu. E aí, depois foi... né? Eu fui me adaptando com um bebezinho bem prematuro e os outros já grandinhos, já A mais em velha tudo, tinha né? quantos anos quando Ela nasceu? tinha 7 anos. Tudo, devia ser uma 7, 8 escadinha. anos. Ela foi a mais velha, assim, de longe, né? Distante, né? E o Gu e a So já era próxima, né? Que eles nasceram com menos de 1 ano de diferença. Entendi. Foi pouco. Mas aí foi uma adaptação. Foi muito gostosa, assim. Eu falo que a Ana veio pra somar. Acho que Deus... A cerejinha Eu falo do que, bolo. na verdade, Deus queria que eu tivesse todos eles. Ah, com Eu falo, certeza. porque com eu tive, certeza. eu tive ele, só que eu tive 2 perdas. Então eu tive o Gustavo, era para ser o Gustavo. Você eu teve tinha aborto espontâneo? eu tinha que ter o Gustavo, porque eu fiquei grávida de um menino e eu era Gustavo, eu sempre quis um Gustavo. E aí
Eu perdi com 5 meses. Depois da primeira, então. Depois da primeira, bem depois, assim. E aí, depois eu fiquei grávida e fiquei grávida de uma menina. Depois do Gu. Depois do Aí veio a Gustavo que Sofia. faleceu. Aí era pra ser uma Sofia também, e faleceu. Ah. Que eu tive um aborto também com 4 meses. Então E você depois, teve 6 gestações. 6 gestações. Uhum. E aí depois, eu falo que Deus, eu acredito que Deus prepara mesmo assim. E depois eu engravidei de um menino que era o meu Gustavo. E aí ele veio, prematuro, mas ele veio. Amém. E depois veio a Sofia. E era aquela menina. que lindo. Aí ela veio. E a Ana veio, eu falo que ela veio pra completar o A combo. cerejinha do bolo. Ela veio E pra é uma com- figurinha carimbada. Ela é. Ela é prematura. ninguém fala, né? É. Ela não teve consequência nenhuma. Nossa, vocês veem assim, gente? Vocês não veem o cuidar de Deus? Não Sim. tem como. Ela é perfeita. Quando eu vejo, assim, às vezes as fotos dela, assim, aquele negocinho, assim, pequenininho com um negócio no... De respiração, né? Era o tubo, era muito, assim, parecia que era muito maior que ela, sabe? A mãozinha dela, assim, eu brincava com ela assim, ai, que narizinho pequenininho, eu pegava assim, era tão pequenininho, era muito pequenininho. Eu fui pegar ela a primeira vez, era assim, ó, desse tamanhozinho, assim, ó, que faz aquele mamãe... Pra sentir Depois de o 2 calor, meses né? pode pegar ela, né? Era mamãe canguru, Sim. E aí era muito pequenininho, tinha que pôr dentro da roupa, assim, né? E ela veio pra completar, tanto é que ela foi a alegria, assim. Não que os outros não fossem, mas foi, sabe, Mais um. foi. O amor foi se multiplicando, né? Sim. E E ela também curando as dores que surgiram. Sim. Eu falo que o Senhor sabe todas as coisas, porque eu me conheço. Aham. Eu não estou dizendo que eu acho muito forte a mãe que sobrevive a um aborto. Uhum. Porque eu acho que eu não sobreviveria. Eu sou tão apegada à maternidade que para mim acho que o Senhor ia dar força, eu sei que sim. Mas eu acho que eu não saberia lidar. É um pouco Né? difícil, é um pouco difícil. E os meus abortos, no caso, foram espontâneos ali na cama mesmo. Então eu senti, sabe, teve um nenenzinho ali nascendo mesmo, né? Mas, enfim, eu não era... O próximo veio sempre para curar, Sim, né? E a Ana, cerejinha do bolo. sim. E você, Rê, como foi a sua vivência assim com a maternidade, as primeiras O sensações? Vinícius foi uma gravidez tranquila, uma gravidez super tranquila. Só que o Vinícius ficou internado também. O Vinícius ficou 2 semanas internado, teve um PCR alterado. E aí Olha, ela é enfermeira, ela já vem ela é com enfermeira, PCR, ela com já vem detalhes. com as terminologias Eu da não sei, área. eu só sei os exames alterados. E foram me avisar bem no dia que nós estávamos de alta. Então eu fiquei super triste. Puxa, você foi embora. Porque aí chorei lá, eles deixaram eu ficar mais um dia. E aí nós viemos embora e o Vinícius ficou. E eu tinha deixado no berço um ursinho, que eu falei que ia ser substituído pelo Vini, né? Cheguei em casa, aquele urso lá, todo dia eu olhava aquele urso lá. Na época tinha um comercial do Itaú, que eram várias crianças cantando, né? Eu não podia ver aquele comercial que começava a chorar. Nos primeiros dias eu ficava assim, eu dormia, eu ficava tanto com o pensamento nele no hospital, que eu acordava chorando, ouvindo ele chorar. Eu falava, gente, meu Aí uma bebê coisa tá que eu também chorando. acho que não teria força, deixar um filho no hospital e ir embora. Eu acredito que eu tive uma depressão pós-parto, mas assim, não foi assim, o médico não falou, né? Sem diagnóstico. Não oficializou assim, ó, você teve uma depressão. Mas eu tive, assim, e aí eu fiquei só com o sentido da minha mãe e eu cuidar, né? Eu não queria que ninguém cuidasse dele. Você teve aquela fase leoa? Sim. Eu tive. Era só eu e minha mãe. Até o meu marido, o Thiago, ele queria cuidar. E o Thiago sempre falava, você não deixa ficar com meu filho. Mas eu queria, às vezes, para fazer uma escova no cabelo, o Thiago estava em casa, mas eu tinha que ligar para minha mãe e ficar com o Vinícius, porque eu me peguei a ela. Então, eu só queria eu e ela. E daí, depois foi passando tudo, foi ficando mais tranquilo. Da Lívia, a Lívia, ela realmente é um milagre da minha vida, porque a Lívia, eu pedi muito para o Senhor uma menina, era o meu sonho também, você falou da Manu. O meu sonho era ter uma menina, eu queria muito ter uma menina, e eu não conseguia engravidar. E aí eu comecei a fazer exames, porque até então, né, eu sou normal, não tenho nada, e eu não conseguia engravidar. E aí, quando eu fiquei grávida da Lívia, eu fiquei assim, nossa, eu fui para outro universo, assim, nossa, eu tô grávida. E aí, um belo dia, eu percebi que eu estava sangrando. E aí eu fui no médico, o médico falou, olha, você não está grávida. Eu falei, como não? Eu fiz os testes, eu fiz 2 testes de gravidez. Ele disse, você não está grávida. Aí eu estava com a minha cunhada
E aí eu falei pra minha cunhada, eu queria ir em outro hospital. Ela falou, não, nós vamos. Chegando em outro hospital, eu fiz um ultrassom. E o médico falou, olha, você está grávida, mas assim, o risco de aborto assim tá imenso. Qualquer coisa, você vai ter um aborto. Se você espirrar, você vai abortar. E aí foi, né, resumindo a história que é longa, foi aquela coisa toda, muito sofrido, porque o médico falava assim, não se apegue a essa gestação, porque ela não vai dar certo. E ele chamou eu e o Thiago na sala e falou, olha, não posta em lugar nenhum, não comente com ninguém, porque a gestação não tem como ir pra frente. Aí eu fui no pronto-socorro. Mal sabia que a última palavra é de Deus. A minha mãe falou isso pra mim. E aí, um dos dias que eu fui fazer o ultrassom, a médica falou assim, olha, a sua placenta chegou. Então eu pensei, a minha placenta vai acoplar, né, o feto ali e vai dar tudo certo. Ela falou, só que a sua placenta tá pendurada. Tá literalmente solta. E ela falou assim, com essas palavras ela me disse, foi o que mais me doeu. Ela falou assim, você já viu balão furado voar? Eu fiquei sem responder. E ela falou assim, responda. Eu falei, não. Ela falou, então, não tem como, né? E assim, teve até uma vez que o médico falou, vamos fazer, vamos fazer o aborto? Porque assim, é só sofrimento. Portanto que eu cheguei a uma fase que eu não queria ouvir o coraçãozinho do bebê. Porque eu falava assim pro médico, olha, você vai fazer ultrassom, mas eu não quero ouvir o coração. Porque na minha mente eu ia ficar com o barulhinho do coração de um bebê que não ia ser meu. E aí um dia eu liguei pra minha mãe desesperada, chorando, e minha mãe falou, eu falei, mãe, o médico falou pra mim induzir um aborto. Porque não tem como minha gestação ir pra frente. E aí minha mãe falou assim, que mulher de fé é você? Ela falou bem brava comigo no telefone. Como você pode dizer que você é uma mulher de Deus se você não tem fé nenhuma nele? Como que você segue um Deus que você não tem fé? Às né? vezes a gente precisa de um chacoalhão, né? E aí eu me calei, ela falou assim, Deus colocou esse bebê, essa menina aí, e nem sabia, né, o que é o sexo. Ela falou assim, ela vai ser o seu milagre, vai ser o seu testemunho. E pode ficar sossegada, que o Senhor, não é a placenta que vai segurar ela, é as mãos de Deus que vai segurar ela. E dito e feito. Comecei a tomar remédios, hormônios para poder segurar ela. E dia após dia, qualquer coisinha eu sangrava, estava sempre no hospital, me afastei do meu trabalho. E aí o médico até me deu, falou no ultrassom que ia ser um menino. E eu cheguei em casa e falei, mãe, é um menino. Minha sogra na época era viva e minha sogra mexia com crochê, ela começou a bordar fraldas com o nome Iago, que ia ser Iago. E aí minha mãe falou um dia pra minha sogra, pode parar, dona Elma, de fazer isso daí, porque é uma menina, pode começar a pensar em nome de menina. Ela falou, Deus já me mostrou, é uma menina. E realmente, num belo dia, a gente descobriu que era uma menina. E aí a Lívia nasceu e tivemos uma outra surpresa no nascimento dela. A Lívia nasceu com uma fenda palatina, né, aquele furinho no céu da boca. E foi, assim, na hora, assim, foi desesperador, né? Porque a gente tinha feito vários exames, nunca tinha dado nada. E você quer o seu filho ali, saudável, né? Perfeito ali, né? E aí eu fiquei muito, muito triste. A Lívia, com um ano, fez a cirurgia dela, correção da fenda. Há pouco tempo agora ela colocou uns tubos ventilatórios, drenos no ouvido, porque na cirurgia da fenda mexeu na parte auditiva, por ser tudo uma ligação só. Mas a Lívia, graças a Deus, ela é perfeita, linda, perfeita, com saúde, super vaidosa, inteligente, né? E é um testemunho que o Senhor colocou na minha vida, né? Os dois são. Né? O Vini também não deixa de ser um testemunho. Um filho nosso é um testemunho, né? A gente poder gerar ali é um milagre do Senhor, né? Eu ouvi dos médicos, né, quando eu tive os começos de aborto, todo mundo aqui teve uma complicação ou outra, né? Que uma gravidez, uma gestação tranquila é um milagre. Olha só, é um milagre uma gestação tranquila. Então, assim, por mais que tenhamos passado por tribulações, sustos, choros, muito choro, né? Vivemos milagres. E estão aí. Crianças que servem, né? Amam servir ao Senhor, têm conhecimento do reino. Mas não é fácil, né, gente? Passamos por essa... Eu costumo dizer assim,
Tem gente que fala assim, saiu daqui a preocupação. Não, desde aqui a preocupação, né? E eu lembro que antes de ser mãe, eu já orava pelos meus filhos. Antes de ter a cura, eu orava por eles. Eu sabia que eu ia ser mãe. Não sabia quando, mas eu sabia que eu iria viver a maternidade. Sim. E eu já orava por eles. E na gestação, olha, homem, sinto muito, vocês jamais vão saber da sensação. Não. Que é você ter esse ser humano dentro de você. A maternidade, você já vive ela, Sim. né? Por isso que o amor de mãe é diferente do amor de pai. O amor de pai, como a gente já falou, acho que até no outro podcast, que o pai, a presença paterna, a gente sabe que também é um milagre hoje em dia, né? Sim. É uma raridade hoje em dia, mas o pai define a identidade da criança, isso a gente já falou. Mas a questão da vivência, da conexão, do vínculo de dentro, né? E logo depois, o parto, ou cesárea ou normal, também é uma outra experiência que não existe explicação, né? Só vivendo você mesmo. Um serzinho saindo ali, se foi gerado assim dentro de você, você E você já sentir conhece mexendo. como pode, né? É algo que eu falo assim, que eu sentia que eu já conhecia, mas quando você vê o rostinho é como se você fala, oi, tô te vendo, mas eu já te conheço, né? E depois a amamentação, né? Também é algo ali que é uma vivência de suprir a outro ser ali. Então, e mexe muito com as nossas emoções mesmo, né? E aí são fases por fases, né, gente? Aquela infância, as noites. Eu falo que eu vivi uma maternidade depois que eles nasceram, com muito ataque espiritual também, porque o inimigo não queria que eu tivesse filhos, mas depois eu aprendi a resistir ao diabo como o Senhor nos ensinou, né? Meu marido me ajudou muito nisso. Mas fora essa questão espiritual, a questão fisiológica, biológica, maternal, da vivência mesmo é um desafio. Você treinar outro ser humano para viver, né? Sim. Então aí tem as fases do bebê, alimentação, introdução alimentar, andar, e ali daria uma série, né? Não um podcast. Mas eu gostaria de trazer agora um pouquinho a nossa reflexão. O que foi, que momento que vocês perceberam que não iam conseguir sozinhas, né? No meu caso, foi na gestação. Porque, como eu falei, eu vivi muito estresse e isso passou para a Manu, que a Manu não dormia. Eu deitava para dormir, ela queria pular, ela queria conversar, eu não dormia. Eu lembro que eu ficava sentada na cama, porque eu engordei muito, eu tive um desequilíbrio hormonal, foram 23 quilos, 23 ou 28, que eu não lembro mais, na gestação. Então eu fiquei muito grande, a barriga enorme. E assim, eu lembro que isso, a Manu era agitada. Só que nas primeiras noites, foram acho que no máximo 10 dias que eu tive de noite em claro, depois ela já se adaptou à nossa rotina. Eu, desde 9, eu falava, eu não quero viver em torno da rotina da criança. A criança vai ter que se adaptar à nossa rotina. E eu consegui, graças a Deus. Mas eu lembro que por conta dessa batalha emocional, mental, espiritual que eu vivi, eu já saberia que sem o Senhor eu não conseguiria ali. Mas fase por fase, eu descobri logo muito no começo, né? Talvez por ter nascido em lar cristão, ter vivido com a minha mãe essa maternidade cristã, para mim foi assim. Mas nunca faz tanto falta ter Jesus do que na pré-adolescência e na adolescência, concorda? Você está vivendo pré-adolescência ainda, né? Mas é onde a gente mais precisa ter discernimento espiritual. Por quê? Eu sou pedagoga, eu sei lidar com criança. Aí o adolescente eu já não sou formada, né? E os desafios, mas graças a Deus, os meus, assim, não foram grandes desafios, mas foram desafios que eu aprendi a ser mãe de criança vivendo com eles. Aprendi a ser mãe de adolescente vivendo também. E hoje, sendo mãe de uma adulta e uma adolescente. É só Jesus, gente. Eu não sei como consegue mãe que não tem Jesus, eu não sei como você consegue. Com Jesus, não é que é mais fácil, mas você tem o direcionamento para as coisas. Sim. Aquele que vocês chamam de sexto sentido, eu chamo de discernimento do Espírito. Então, tem hora que você está aqui, sabe o olho na nuca? Você fala, peraí, alguma coisa está errada. E o Senhor Muitas vezes, teve uma situação que eu acordei de madrugada. E aí, muitas vezes já aconteceu, mas eu acordei, a criança estava com febre. E ela não estava reclamando, né? Eu acordei, estava com a fralda no rosto. Então, assim, e eu sei que foi o Senhor, sabe?
Quando que vocês perceberam, por exemplo, Rê, que você não conseguiria sozinha? Bom, o Vini, ele não dormia. Oh, meu pai. Ele não dormia. Eu falava, meu Deus do céu, como... E a gente tem a nossa rotina, né? A gente trabalha, a gente... Além de ser mãe, você é esposa, você é dona de casa, é muita coisa, né? Tudo junto de uma vez só. E ser mãe de primeira viagem, assim, acho que a gente fica mais perdida ainda, né? A gente não sabe... Aí a avó quer falar uma coisa, a tia quer falar uma coisa. Isso, aí você não sabe quem tá certo. E assim, cada criança tem um jeito, né? Cada criança tem sua personalidade, porque eu falo que ele já nasce com uma personalidade, porque, né, E biblicamente com a naturezinha caída. Então já vi. E assim, então o Vini ele não dormia, então foi muito, muito assim difícil. E acabava que eu acabava ficando estressada, o Thiago ficava estressado, a gente brigava, porque... E o Vini só queria ficar comigo, até porque, que nem eu falei, né, eu queria ele só pra mim, então não deixava o Thiago participar. Então era só eu e nem podia reclamar, né? Porque eu que fiz isso, né? Eu tive essa escolha. A Lívia nessa parte já foi muito tranquila, dormia a noite inteira, mas teve essa parte do desafio para poder amamentar, porque era por ela ter o céuzinho da boca lá aberto, foi muito mais difícil. Não consegui, por exemplo, amamentá-la no peito. Não consegui, porque ela não fazia a sucção direito. Então foi na mamadeira, então ela tinha refluxo, então era uma mamadeira para dentro, uma mamadeira para fora. Foi muito difícil, assim, e tinha dia que eu pensava assim, Senhor, o Senhor me deu ela, isso é até interessante de dizer. Uma vez eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu ela com esse problema, como que eu vou fazer, né? E no outro dia ela teve uma consulta médica com cirurgião plástico, porque quando ela fez 5 meses eu comecei a correr atrás de cirurgião plástico, né? Porque ela tinha que fazer com 1 ano a cirurgia. E aí eu cheguei lá no médico, ele falou, olha, eu não faço. Falei, doutor, já é terceiro médico que eu passo e fala que não faz a cirurgia dela, eu não sei para onde eu vou. Falei, agora essa menina me veio com esse problema, falei bem assim. Ela me veio com esse problema e eu não sei o que fazer. Aí ele falou assim, olha, primeiro a gente vai recomeçar a sua frase. A sua filha não veio com problema, ela veio com um detalhe, né? E que você tem que parar e refletir sobre isso. O médico falou isso para mim. Né? E aí realmente eu comecei a parar e refletir. Ela é muito mais do que aquela fenda. Muito mais que aquilo, e se o Senhor deu é porque o Senhor sabia, Ele confiou na minha capacidade. Às vezes a gente tem que trazer à memória o que vai nos dar esperança. Exatamente. E o Senhor usa a mãe, o Senhor usa o médico. O Senhor usa quem Ele quer, né? E no momento certo. E aí eu comecei a refletir, mas assim, foi desafiador, né? Ser mãe eu acho que todo dia a gente passa por um desafio, né? Não tem jeito. Para você, como foi então, Poli? Então, como eu não nasci em lar cristão, então para mim, eu sempre tentei fazer sempre eu, né? Mas eu sempre tentei precisar do meu marido mesmo, porque eu não tinha família. Minha mãe não me ajudava mais ou menos. Mas agora, com eles todos grandes, eu tenho a certeza que eu não conseguiria essa fase sem Jesus. Você viu Deus ali, né? Sim. Você enxerga, olha pra trás e Sim. enxerga. Tanto é que a minha filha mais velha, que hoje é adulta, né? Ela já tem 22 anos. Ela não pegou essa fase de Jesus na nossa vida, sabe? Não era uma coisa que era da nossa vida, né? Não tinha o conhecimento, então eu não passei o conhecimento para eles, né? Mas hoje eu sei, eu tenho plena certeza que eu não conseguiria sem Jesus. E se com certeza eu tivesse o conhecimento deixado que você tem hoje? Isso, deixado Jesus entrar na minha vida antes, teria sido muito mais leve. Porque foi um pouco difícil. Entendi. Acho que por causa dessa questão mesmo. Porque tudo que a gente quer fazer pelo nosso braço... E esse é o assunto até do outro podcast. Volta lá no outro podcast, assiste. Mas é exatamente isso. Acaba sendo mais pesado, né? Então... Quando a gente deixa Jesus participar, tudo que se torna mais leve, né? Essa frase que você falou, Santo Agostinho, ele tem uma oração muito linda, né? Que depois virou uma música dos Stênios Márcios, que é Tarde Demais. E Agostinho fala, Senhor, eu te conheci tão tarde, né? Essa sensação. Eu tenho Mas essa sensação. A hora do Senhor é perfeita, a maneira do Senhor Sim. é perfeita. Ele marcou o encontro com você na data que ele estipulou, Sim. né? Claro que a gente olha para trás e é impossível não ter essas reflexões, Não ter essas né? reflexões, E a maternidade, depois você trouxe Jesus, na verdade você enxergou Jesus, Sim. né? E aí, pronto, o Senhor estava lá. Ele não passou a existir quando você o conheceu. Eu penso assim, às vezes, que ele queria entrar, mas eu não deixava.
Ah, mas não, pode ficar tranquilo, você não tinha esse poder de impedi-lo. Sim, com certeza, né? Mas teve um momento que eu abri a porta literalmente para ele Entendi. entrar. Eu permiti que ele fizesse parte da minha vida e da minha casa, né? Da minha Entendi. família, na criação dos meus filhos, que hoje em dia, que eles sempre foram, sabe? Eu sempre tive filhos muito abençoados, São assim. A mesmo. Ana, quando era pequenininha, às vezes eu me pego, a gente se lembra de umas Com coisinhas quando é certeza. pequenininha, é tão gostoso, né? E aí eu olhava assim, eu via muito Deus na Ana, muito assim, porque a gente saía, ela era muito fofinha, aí a gente saía assim, e eu gostava de fazer uma trilhazinha para levar eles para a escola. Aí ela olhava assim, e falava assim: "Nossa, mamãe, por que as pessoas fazem isso no mundinho de Deus? É Ai, que tudo tão bonitinho. bonito." Aí da natureza que tava as árvores caídas, tinha lixo, as coisas. E para você ver, né, como Olha o que Senhor bonitinho. cuidava já, tipo, já tinha Deus ali, né? Já tinha o cuidado A do Bíblia Senhor, fala que assim. Deus se revela pela criação, né? E os Sim, nossos filhos são criação do Senhor, né? sim. E eu também tive essas sensações, assim, de Aham. ver Deus e vivenciar o divino, né, por meio das crianças. Assim, é a coisa mais linda, uma criança falar, né? Então, por mais que na minha casa, assim, não era presente desde cedo, desde que eu virei mãe e tudo mais, mas tinha, sabe, o cuidado de Deus, Ele assim. estava ali, né? Sim, Glória a hoje, Deus. claro, Deus na frente sempre. Jesus Cristo me guia em tudo, nas criações, o que eu tento passar para eles, né, o que eu tento ensinar para eles. E eles são muito abençoados, sabe? A minha filha mais velha não mora com a gente mais, ela tem a vida dela, tudo. Mas o Gustavo, a Sofia, a Ana, que moram, é nítido, assim, o cuidado do Senhor Ai, com que eles, bênção. assim, todos que vêm, assim. A gente faz, claro, a gente faz a nossa parte, mas se não for Deus fazendo a parte dele, não tem Eu falo, haver é uma... impossível, assim, é Sim, muita dor, é muito pesado. sim. E assim, por muitos anos, apesar de nascer no lar cristão, apesar de vivenciar a vida com Cristo, desde que eu me conheço por gente, por muito tempo eu precisei passar por um processo de cura, de metanoia, né, que é uma mudança de pensamento, mas por muito tempo, maternidade para mim foi sinônimo de culpa. Por quê? Passei muito nervoso na gestação e depois a minha filha tinha personalidade extremamente parecida com a minha, gente. Imagina, duas Aline. E até hoje ela é muito parecida comigo. As pessoas falam que até fisicamente, né? E graças a Deus o Azaf é mais parecido com o pai. Mas os confrontos, os impasses ali na Sim. criação, é, e os processos de luto. Como pedagoga e neuropsicopedagoga, a gente aprende que a gente tem um filho ideal, né? Essa é a grande mensagem que a gente também tem que passar nesse podcast. Toda mãe, quando está gerindo, né, quando está gestando, na verdade, ela tem um filho ideal. Eu imaginava que eu ia vestir a roupa igual a da minha filha, que a gente ia vestir roupa igual, que eu ia fazer os penteados nela. Saiu uma pessoa que não aceitou nada disso. E às vezes a gente passa pelo processo de luto, não só quando a criança vem com esse detalhe que a Ana veio, né? Porque você teve que ter um luto ali daquela filha. Você falou que a Lívia veio, desculpa, já confundi as filhas. A gente tem que passar o luto do filho ideal, né? O filho não vai vir do jeito que a gente sonhou, vai vir perfeito do jeito que o Senhor sonhou. E eu lembro dos processos de luto que eu tive que fazer. Então, assim, a Manu não deixava ela vestir a roupa. Ela escolhe a roupa desde os 3 anos, gente. E assim, Já, quando que ela nem não a quer, Renata falou, o filho já nasce com já personalidade. nasce, né? E aí eu tive que fazer. E aí teve outro ideal do Azaf, bem diferente. É um processo. Então, são vários processos que, às vezes, quando a gente recebe toda aquela atenção na gestação, nasce o bebê, a atenção vai pro bebê e a gente só foi a casca, né? E sobra para nós lidar com aquele hormônio que saiu, que mudou, lidar com a separação do bebê, lidar com o pós-tudo, com o marido sendo pai, né? E aquela questão toda. Então, por muito tempo, era muita culpa, né? A forma que eu disciplinava. Hoje, eu já tô com 47 anos, eu tive a Manu antes dos 30. Então, assim, era uma maturidade, hoje é outra, né? Não falo que se eu pudesse, eu teria tido mais, né? Mas olhando para o mundo aí, até questão financeira aí, de demanda de criação, preferimos parar em 2, mas eu gostaria de ter adotado 2, mas não foi da vontade do Senhor, enfim. Mas hoje eu vejo que eu exerceria algumas
questões da maternidade com outro olhar. Diferente. Então eu vou praticar com os meus netos daqui a um tempo, porque Sim. não é? É assim que a Eu tive gente- essa percepção também com a minha filha mais velha Foi uma mãe. e depois, né? Porque a gente vai amadurecendo, né, também, né? Tudo vai Mas ficando aí que tá o porém. diferente, né? O que é importante que eu vejo que faz toda a diferença? Quando vocês erram, quando nós erramos, Uhum. vocês se desculpam com seus filhos? Eu não fazia isso. Eu aprendi. Eu não fazia isso. É. Mas depois de um tempo eu comecei a fazer isso. Deveria fazer mais? Algumas vezes? Deveria. Porque até hoje. Na verdade, a gente sempre Tem que tenta melhorar. né? A Isso. gente sempre tá buscando melhorar, né? E isso é uma das coisas, né? Que eu tento melhorar. Mas às vezes acontece. Só a gente sabe o choro escondido quando a gente erra. Sim. Só a gente sabe, Sim. né? Eu errei muito com a minha filha mais velha. Eu acredito que eu errei muito depois dela mais na fase adolescente. Porque foi muito difícil, assim. E pra mim era, assim, a primeira... Eu tava aprendendo a ser mãe de um Isso, adolescente. era a primeira, né? Então, ela foi uma adolescente difícil. Entendi. E, assim, como era braçal, era só eu, então eu não tinha Jesus na minha vida, provavelmente se eu tivesse Entendi. uma outra direção, né? Então, eu fiz tudo da minha maneira. Então, eu fiz... muitas coisas eu fiz que não deveria ter feito, e eu me culpo um pouco. Tanto é que eu tentei ser um pouco diferente com eles, na criação, na disciplina também, mas foi difícil com a minha primeira filha. Foi bem A gente difícil. tem a comparação com outras mães, mas também a nossa própria cobrança, Sim. né? É muito ruim levar, assim, você se sentir culpada, assim, né? Talvez a questão de pedir desculpa ajude, né? Porque não que vai ficar anular leve. o que foi Isso, feito. não, sim. A gente veio de uma geração de pais que era difícil eles se desculparem Sim. conosco, né? Assim, Em casa não tinha. É. Em casa era uma casa que não tinha, assim. Eu sei que os meus pais me amavam. não, eu Mas também, eles isso não. é inquestionável. Mas assim, os meus pais não eram de demonstrar. O meu pai até que sim, ele era aquele que eu deitava no colo dele, ele fazia cafuné na minha cabeça, do jeito dele, tudo. Mas a minha mãe não demonstrava. Então, eu meio que como mulher, como mãe, então eu cresci. E a gente cresce, né? A gente tem os pais como referência, principalmente Sim, a mãe, com né? certeza. Nem você falou, a mãe é o vínculo mais forte do filho, né? Então, querendo ou não, acaba tendo uma referência ali, né? Mas você Graças depois... a Deus hoje mudou, né? Eu quebrei aquele ciclo, Isso, sabe? Da minha família. E hoje em dia sua minha- mãe e seu pai foram bênção na sua Sim. vida, né? Eu também fui criada com muito amor. Fui sonhada na década de 70, gente. A minha mãe sonhou, me planejou. Isso não existia planejamento. Sim. Teve e tal. Mas eu tô falando, quando eu falo de uma geração de pais que não se desculpavam, porque não tinha essa abordagem, né? Fazia... Eu apanhei muito, eu era uma moleca. Você também? Eu era uma moleca, eu apanhei muito. Mas assim, quando eu digo da culpa, e é realmente isso que você falou, Poli, ameniza essa sensação de culpa quando você se desculpa com o seu filho, com a sua filha, né? Eu preciso também praticar mais, mas o tanto que eu faço já me curou em alguns processos, Porque sabe? às vezes a gente acaba errando de tanto querer acertar. É, com certeza é isso. Porque eu falo assim, ser mãe não vem com manual de instruções, não vem. Devia, mas não vem. Não vem, então a gente E não é fácil, né? É difícil ser mãe, né? Não é simples, E assim, a maternidade real, eu lembro de uma situação que eu morro de rir quando eu lembro, que eu estava ainda na primeira gestação, deu meio-dia, eu lembrei que eu não tinha escovado o dente. Porque eu tava toda descabelada, cuidei da Manu, tava linda, toda arrumadinha, tinha comido, tava tomado banho, e eu olhei no espelho, eu falei, gente, eu não escovei o dente. Mas é quando a gente vê aqueles memes, né? A filha tá perfeita. Tá e a perfeita, mãe... é. Uma vez a minha prima chegou em casa e falou assim pra mim, nossa, você só fica com esse cabelo amarrado pra trás o tempo todo. sorte que tá Aí eu falei amarrado. assim, sério? Nem tinha reparado. Porque a gente prioriza isso. Só que aí estamos evoluindo em outra conversa. O autocuidado da maternidade também é uma forma de exercer a maternidade. Eu aprendi isso também, né? Você valorizar o seu tempo, o seu momento, isso você tem que estar bem para cuidar de outro, né? O meu marido sempre teve uma fala. Nós já éramos família antes de termos os nossos filhos. Então, os filhos vieram aumentar a nossa família, vieram abençoar, trazer alegria, cor, barulho, som. Mas nós já éramos, né, uma família. Então, a gente sempre prezou por momentos juntos e eu também sempre, desde quando a gente não tinha filhos, eu tinha o meu momento, né? Foi uma forma que eu consegui para preservar a minha sanidade. Sim. Então, uma forma de nos cuidar
O autocuidado também, para mim, é uma forma de valorizar a minha maternidade, para eu estar com a mente legal. Para vocês também é assim? Para mim não era. Eu sempre dei muita prioridade para os meus filhos. Então eu não me priorizava. Não priorizava o meu casamento. Você falou sobre isso no Então eu outro sempre dei podcast. muita prioridade para eles. Sempre era muito eles. Tanto é que eles cresceram assim, né? Eles acostumaram assim. Hoje em dia eu vou sair, assim, eu vou ali na casa da Renata. Quero ir junto. Não vai, porque é um momento que eu vou ter, que vai ser em adulto, vai ser só a gente, vai Você não é criança. sua mãe, você é a Isso. mulher poliana, E eu né? tô começando a aprender isso agora. Então eu tô Entendi. vivenciando essa questão de me cuidar como mãe também agora. E Porque eu acredito que isso é muito direção do Espírito Santo, sabia? Sim. Porque, por exemplo, eu gosto às vezes, não é nem pra gastar, tá, marido? Não é nem pra gastar. Eu vou no shopping tomar uma casquinha só pra passear, pra arejar a minha cabeça. Sim. Porque se você fica só ali, trabalho, igreja, casa, você tem que lidar com você, né? E eu gosto de praticar solitude, né? Eu gosto que Então, é tão bom, eu descobri tem o seu isso momento. agora. Eu sou uma boa companhia pra mim, sabia? Eu gosto. Eu também, às vezes Eu amo vou ficar trabalhar sozinha, às e eu vezes. chego um pouco mais Nossa. cedo, eu faço isso, eu passo no shopping. Às vezes não tem nem dinheiro, só tem o dinheiro da casquinha do sorvete. É igual eu falei. Mas aí você vai lá, compra sua casquinha, Sim. passeia no shopping. Porque você põe o pé no portão, mãe, esposa, pronto, tô preparada. É isso, às vezes a gente precisa fazer algumas coisas sozinhas mesmo, né? Você precisa dar uma respirada ali sozinha. Sair com as amigas, tomar um café. Trabalhar a maternidade sozinha isso. também é válido. Não dá, né? E eu gostaria que a gente também agora compartilhasse, porque assim, a gente ensina a criança a comer corretamente, a higiene pessoal, a andar, as convenções sociais, né? Porque criança vem sem filtro. Sim. A gente que coloca o filtro, né? Tenta, né? Tenta, porque de vez em quando tem umas falas ali que você fala, puxa, ai que vergonha. Mas amém, tudo bem. Aí Sim. se em casa você faz aquela conversinha em casa. Mas também existe uma responsabilidade espiritual aí. É a sua primeira igreja, né? Você tem 4, Poli. Sua igreja é maior que a minha. Então, assim, 4 não. 4, E eu tenho 2 ali. Você tem 2. Já tô querendo aumentar. Fora os filhos na fé que acabam se aproximando ali. Mas falando da nossa casa. Pequenos hábitos espirituais que os nossos filhos hoje, né? Tem também porque se espelharam em nós. Você falou que você via muito Deus na Ana, né? Sim. Eu lembro que a gente, desde muito pequenininha, a Manu vivencia igreja, assim. A gente começou uma igreja na área de casa. E a Manu tinha... Eu não lembro quantos anos, se era 3. Eu posso estar enganada, tá? Mas acho que era 2 a 3 anos. Então, ela sempre vivenciou a fé, a igreja, a comunhão, né? E eu lembro que uma vez a minha casa era grande, porque a gente tinha que ter a igreja na varanda. Eu perdi a Manu dentro de casa, gente. E eu lembro que antes de eu começar a entrar em pânico, eu falei, Senhor, onde está a Manu? Onde está a Manu? E ela tinha acho que 2 anos. E eu andando na casa, eu entrei em todos os quartos, dei a volta na casa, já estava começando a vir um desespero. Quando eu olhei atrás, passei na frente do meu quarto, eu olhei atrás da cama, uma fralda descartável assim, sabe? Ela estava de joelho, com a cara no chão, orando. Com a mãozinha, ainda fazia assim, com a mãozinha no chão, orando. Fazendo vontade de bater ou abraçar, né? Porque nem me avisou. E aí eu agradeci tanto a Deus por isso, sabe? Volta e meia ela estava louvando, lendo Bíblias de bebê. Então, isso me fazia lembrar, olha, ela está sendo ensinada no caminho. E o Asaf, até hoje, se você, de vez em quando pode chegar lá em casa, ele está lendo a Bíblia. E isso foi porque ele vê o papai lendo, né? Ele vê a mamãe lendo. Então, essa questão do exemplo fala muito mais alto do que as palavras. E a Bíblia fala em Provérbios, ensinar no caminho, tem que estar andando neste caminho. Então, assim, como é para vocês essa questão dessa maternidade também espiritual dos filhos de vocês? Assim, como é? Tá. É engraçado, né? Eu tava você falando aqui e eu tava aqui pensando, né? São 3 características bem diferentes, né? Porque a Aline nasceu num berço cristão. A Renata também, assim, meio que nasceu, né? Foi crescendo. E eu não. Eu fui começar a ter... Por isso que é maternidade real, não é todo mundo igual a Aline, eu todo fui mundo começar igual a ter esse conhecimento depois, né? Depois que eu já tive filhos, já estavam ali meio criados e tudo. E aí, como é diferente, né? Cada um, assim, é muito diferente, né? E assim, eu tô assim, naquela fase aqui, eu tô aprendendo
junto com eles. Porque, Trocando o pneu do carro, o carro sim, andando, né? porque nós somos novos convertidos, né? Entre aspas, né? Há pouco tempo. Então, eu tento passar o que eu tô aprendendo na minha vivência também, né? Das coisas de Deus, assim. E eu vejo eles procurando aprender também. Porque como eles já estão grandes, então, além deles verem também, claro, algumas coisas, algumas mudanças que há em casa. Engraçado que esse podcast, algumas coisas eu falei no outro, né? Porque é consequência, não dá. Vida, é família. Não tem como, né? Então, algumas mudanças que há hoje é coisas que eles lembram de antes e aí eles vê, tipo, cuidar de Deus hoje, né? E aí eles também estão andando no caminho do Senhor sozinho, não só comigo e me ensinando também. Eles estão vivenciando o Deus deles. Sim. Né? Porque não adianta você, filho de crente não é crentinho. Sim. Tem que ter essa fé. Acaba sendo diferente, né? Que nem a Manu, né? A Manu, a Zaf, eles cresceram ali, né? Graças a Deus, caminhando desde novinho, né? Hoje em dia não. Eu aprendo junto com os meus filhos. Então é um Por isso que ensinando. a gente quer. Sim. Porque às vezes algumas pessoas não vão se identificar com a minha história, mas vai se identificar com a sua, vai se identificar com a sua, né? Então eu tô caminhando para aprender junto com eles. Já é diferente, Isso. né? Mas no é dia a muito dia, legal. de forma prática, por exemplo, uma situação ali, aí você fala, tá, mas a gente aprendeu que isso não pode. Vamos lá, uma mentira que acontece, uma desobediência, né? Sim. E a Ana, como é a mais nova, né? Geralmente o Gustavo. O Gustavo, ele pega mais firme, assim, algumas coisas. Ah, mamãe, já falou com a Ana Clara? Ela tava fazendo isso aqui, ó. Olha só. Você sabe que não pode, né? Então, eles também entram, né, nessa de ensinar no caminho certo do Senhor, né? E aí é legal, né, que ontem a gente estava sentado lá, eu, meu marido e o Gustavo, e a gente simplesmente começou a falar de Jesus. Claro, com o nosso conhecimento, cada um com o seu conhecimento, né? Mas começou a gerar essa conversa, né? E aí você vê ali um trabalhar, Nossa, né? que delícia. Você vê ali um direcionamento, você vê ali que os filhos estão começando a entrar nessa também, né? De conhecer o Senhor, de caminhar junto com Ele. O meu marido também. Então. E é muito gostoso, né? Mas eu tenho isso, Vai né? dar uma alegria, né? Sim, Um orgulho santo, sim, né? é muito gostoso, né? É muito gostoso falar de Deus, né? Eu gosto muito. É muito Mesmo bom. Conhecendo, né, aos pouquinhos, mas eu gosto muito. E é legal que daí ele e a Sofia, como são os mais velhos, eles tentam ajudar com a questão da Ana Clara, né? E aí a Ana Clara, como é mais nova, eu Ana, assim, ó, filho, você tem que ir, você tem que aprender, você tem que caminhar no caminho do Senhor, você precisa fazer as coisas certas, você precisa ir atrás da sua salvação, porque eu não posso fazer por você, é você que tem que fazer, sabe? Então, tudo isso, assim, eu tento incluir em casa. Entendi. Mas é bom que, é gostoso, porque eu vejo o agir de Deus em casa em todos. Sim. Cada um do seu jeitinho. Cada um do seu jeito. E aqui, Rê, com você? Você falou, né, dessa questão de caminhar junto e tal. E mesmo eu tendo sido nascida num lar cristão, hoje como mãe e como as outras coisas de rotina da casa, eu aprendo muito com eles, né? Porque muitas vezes eu chego cansada, né? Eu trabalho à noite, aí eu chego de manhã cansada, quero dormir. E aí à noite que eu estou em casa, muitas vezes eu quero dormir, eu quero ficar lá deitado, quero colocar uma série, eu quero assistir. E aí os meus filhos me falam assim, mamãe, vamos orar? Que bonitinho. E quantas vezes eu fico assim, eu tô tão cansada, né? A gente tem que falar a verdade, né? Tô tão cansada. Aí, mas eu queria que tanto que você orasse comigo. E é legal, porque assim, eu vejo assim, o meu filho, o Vinícius tem 12 anos, né? E às vezes ele fala assim, mãe, ora comigo. Porque quando a senhora ora, fica diferente. Que bonitinho. E é tão gostoso poder ouvir isso, né? Não é porque... Você vê que você tá ensinando. Isso. Ele fala assim, mãe, eu quero que você ore comigo. A Lívia é a mesma coisa, ela vai para a escola. Mamãe, ora para mim ir para a escola. Né? E aí ela falou, né, mãe, teve um dia que nesses últimos dias aí tive uma exaustão no trabalho, desmaiei, tive que ficar 2 dias lá internada e tal. E aí a Lívia falou assim, mamãe, você teve alta porque eu orei. Eu entrei no quarto e orei, porque ela ficava perguntando, a mamãe vai vir hoje? Aí ela falou, e quando ela chegou da escola, ela viu que eu estava em casa. Ela ficou tão feliz, tão feliz. É tão gostoso quando a gente vê eles vivenciando essa relação com Deus, né? Isso é muito bom. É muito bom, assim, porque o mundo aí fora não tem nada a oferecer.
né? E infelizmente, às vezes a gente vê pessoas, eu tenho de testemunho próprio, né? Eu e meu irmão fomos criados na igreja, né? Desde que a gente se entende por gente, sempre na igreja. Só que eu fui para um lugar, para um lado, e meu irmão foi para o outro lado, não foi para um lado muito legal, né? E fomos sempre criados na igreja. Então, é que eu sempre falo, sendo criado na igreja, tá difícil lá fora, se você não tiver Jesus ali com você, te dando, você pedindo sabedoria para o Senhor, colocando o Senhor na vida dos seus filhos, é todo dia, né? Fica mais difícil, fica muito difícil, né? Eu costumo dizer assim, que se as pessoas soubessem como é a vida com Cristo, elas não resistiriam, né? Elas viriam mais rápido. Porque eu sou professora, eu falo, como é que um professor consegue ser professor sem Jesus? Como é que um enfermeiro consegue ser enfermeiro sem Jesus? Como é que um empresário consegue ser sem Jesus? Então, não, é inconcebível para mim exercer qualquer atividade da vida sem Jesus. E nós estamos, para encerrar, mas você falou do mundo, né, Renata? E assim, a mãe, ela tem sucesso quando ela se torna desnecessária. Dói, né? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei assim, mas é real. A mãe tem que se tornar desnecessária. Claro que a gente tem sempre que ser aquele ninho onde o filho pode voltar para ter um colo, um aconchego, mas ele vai construir o próprio ninho, né? Eu tô mais próxima disso do que vocês. Não, você já tem, é mais velha, né? Mas para viver isso assim, é algo que eu sei que está eminente aí, tá para acontecer. Mas o importante, o que eu acho que a gente precisa também compartilhar aqui, é que os nossos filhos precisam ser criados diante do Senhor e ter o seu relacionamento com Deus de uma forma tão profunda, porque a gente não vai estar a todo momento mediando as relações sociais deles. A gente educou e agora a gente tem que confiar e enviar esses filhos para o mundo. Né? O Azaf e a Manu tiveram outro privilégio de estudar em escola cristã. Né? A Manu ainda estuda numa faculdade cristã, mas é uma faculdade onde você já percebe que não tem aquele controle do ensino cristão mais, né? Que é a ACM da FEFISO, mas o Azaf hoje está no ensino técnico num colégio estadual. Sim. Mas ele estudou até o ensino fundamental, anos finais, num colégio cristão. A Manu, um pouco ali também. Então eles tiveram essa direção, mas não é um privilégio de todos, né? E ali, mesmo no colégio cristão, tinha não cristãos ali que falavam temas, assuntos e coisas. Eu lembro quando a Manu chegou assim, mamãe, temos que conversar sobre sexo com a Azaf. Olha só! Porque ela falou assim, lá eles vão falar isso muito cedo. E aí nós tivemos que ter essa conversa, porque existe uma lei, que eu até tenho uma formação sobre isso, que é a lei da primeira menção, onde nós, como guardiões das fontes, a maternidade, a paternidade, precisa falar primeiro as verdades de todas as áreas da vida, com os ensinos bíblicos, porque a partir disso, essa verdade, essa primeira menção, ela se torna verdade para a criança. Sim. E tudo que vier depois vai ser comparado a ela. Por isso que a família tem que chegar primeiro. Sim. Por isso que a mamãe e o papai tem que chegar primeiro, né? E ali, minha filha sofreu bullying numa escola que não era cristã, quase entrou em depressão. E eu tive que perceber, porque o mundo jaz no maligno. E aí a gente precisa, né, essa saia justa ali entre ensinar as questões da vida e também essa questão espiritual ali, né? E é muita responsabilidade, gente, né? Então, assim, eu gostaria que, pra gente trazer na mesa formas práticas ali, né? Leitura da palavra com os nossos filhos. É muito difícil, mas se possível um culto doméstico, sabe? Com os nossos filhos, assim. Sim. Mas não é fácil, é? Vocês conseguem? Não. Você consegue? Não. Eu consegui por muito tempo, agora como cada um tem sua rotina. Às vezes a gente consegue um domingo de manhã, quando meu marido volta do culto, a gente tem um momento ali de um culto doméstico em casa. Mas em outros momentos, até refeição na mesa está sendo difícil. Um almoço, um jantar, porque cada um no horário, né? Mas para quê? Para fortalecer esse vínculo, para tratar de questões espirituais, para lá fora, quando eles sofrerem as influências, já ter uma base. Você sente isso com as suas crianças também? Sim, e a gente como mãe fica preocupada, né? A gente tem uma preocupação, né? De como vai ser, com quem anda, com quem tá. A gente tem essa preocupação, né? Porque assim, tá na igreja, a gente
a gente se preocupa, mas a gente fica mais tranquilo porque tá com o pessoal da igreja, né? Tá lá na igreja, tá lá quietinho, no evento, uma festinha com o pessoal da igreja, a gente fica mais tranquilo, né? Mas a gente fica preocupado, né? Mas a gente sempre colocando o Senhor na frente, né? E orar, né, Renata? E orar. O segredo é manter os filhos sob os joelhos, né? Sim. Eu aprendi a orar quando estava na minha barriga e a partir dali, todos os dias, eu apresento os meus filhos. Acho que o grande segredo, acredito que o grande segredo é a mãe que ora, né? Aquela frase do Desperta Débora, vocês sabem qual é? Não. É mães de joelho, Sim. filhos em pé, né? De pé. E é isso mesmo. Saiu daqui é preocupação e até aqui dentro da barriga é preocupação. Então, assim, ore pelos seus filhos, né? Coloque o nome deles, apresente diariamente diante do Senhor. Sim. E as demandas de cada fase também apresentadas diante do Senhor, né? E por meio do exemplo, os espelhos da nossa vida vão refletir, né, na vida deles também. Sim, com certeza. Para encerrar, a gente entende que ser mãe é uma missão muito linda, é um ministério, né? É um ministério. E também um desafio, porque além de mãe, somos esposa, somos amigas, somos filhas, somos irmãs, né? E somos mulheres profissionais. É muita coisa, né, para equilibrar ali. Então, que em Deus a gente possa encontrar força, né? E na igreja, no nosso ministério, por exemplo, local, que é o Ministério de Mulheres Preciosas, a gente tenta ter eventos para a gente ter essas trocas, né? Orar uma pelas outras, compartilhar experiências. Porque assim, a criança vai crescendo, vai se tornando jovem, o índice de jovens cristãos que se desviam na fase da faculdade é altíssimo. Então, imagina. É porque tem um acesso fácil ali, né? Isso, de uma coisa que eles não tinham. E se não tiver uma base Uma ali base forte. de questão emocional, espiritual, que a gente tenha trabalhado, é mais fácil você perder mesmo, né? Sim. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por compartilharem, abrir. Eu sei que tinha muita coisa para falar ainda, né? Nossa. Muita coisa. Vai longe, né? Tem que marcar outros podcasts, né? Mas aqui foi legal porque cada uma pôde dar a sua versão da maternidade, a sua vivência. E como mães em Jesus, uma fala, uma frase, um ensino, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Como mães em Jesus, nossa, não tem como você ter uma maternidade um pouco mais tranquila sem Jesus. É verdade. É porque não tem assim como se outras mães definir. soubessem. Não tem como definir. Então eu falo, até por experiência própria, né? Porque eu tive uma maternidade sem Jesus e uma maternidade com Jesus. Então hoje eu sei que com Jesus é muito melhor. Porque o difícil se torna suportável. Isso, e a paz que vem de dentro, Sim. né? Direcionamento do Espírito. Então não tem como você levar não só a maternidade, como uma vida leve sem Jesus. Verdade. E é isso, ponto! E sem Jesus não dá. Porque Jesus eu queria falar, ser mãe não tem manual de instruções, mas nós temos Jesus para nos dar o direcionamento e sabedoria, né? Então é isso. E você, mãe, que está angustiada, às vezes com esses sentimentos que nós compartilhamos aqui, culpa, sobrecarregada, você tem o privilégio de trocar o fardo com Jesus, né? Sim. Então é muito importante. Quando a gente fala aqui, não queremos soar de forma clichê ou romântica demais. A maternidade não é nada romântica, ela é crua nem perfeita. e nem perfeita. Mas nós servimos a um Deus perfeito e Ele nos direciona em tudo. Então, se entregue ao Senhor, entregue a sua maternidade ao Senhor, entregue os seus filhos diariamente ao Senhor. Não é um privilégio de algumas ter o filho na igreja. Não, existe, está aberta a igreja, né? Então esse acesso está aberto. E eles terem um relacionamento com o Senhor vai fazer toda a diferença quando eles também forem exercer a maternidade, né? Então eu quero agradecer vocês, muito obrigada por compartilharem um pouquinho mais e espero que você seja abençoado e que o Senhor seja glorificado por meio deste podcast. Obrigada, meninas!